prontinho, Pervoado. Então, pronto. Eu posso compartilhar a tela já? Você, como é que vocês têm Do jeito que você quiser, Pervoado. Quem manda aqui é você. Então, tá bom. Então, pessoal, mas se apresente, por favor. Mais uma vez aí, boa tarde a todas, né? E meu nome é Perboari Barbosa Alcântara, eu sou engenheiro civil de formação e atualmente não, já há bastante tempo, há quase 3 décadas já, não posso nem falar isso, é muito tempo, né? Eu leciono no Instituto Federal do Ceará, leciono atualmente no curso de Engenharia Civil, no curso de Tecnologia e Ensinamento Ambiental, e também a gente leciona algumas disciplinas no curso técnico de nível médio de edificações, né? E é uma grande satisfação estar aqui, poder colaborar com esse projeto, com essa iniciativa da Alcileide, né? Gostaria de parabenizá-las por essa iniciativa, e espero que eu possa, de alguma forma, colaborar um pouco com esse curso, né? Foram vários palestrantes, acho que hoje é o penúltimo, não é isso, Alcileide? Acho que na próxima semana se encerra, não é isso? Sim, na próxima semana se encerra. Então, eu espero que eu possa colaborar um pouco com conhecimento, com uma pequena parte, né, de conhecimento que, quem sabe, futuramente vocês possam até utilizar isso para o crescimento pessoal e também para o crescimento profissional de vocês, né, se for o caso. Bom, então, eu vou aqui compartilhar a tela, tá bem, com vocês, eu vou fazer uma apresentação e deixa aqui compartilhar a tela para que vocês possam ver a minha apresentação, né? A gente vai procurar conversar aqui de uma forma bem... Perboário, agora, quando se apresenta, consegue se ver as pessoas? Que isso, para mim, eu acho péssimo. Quem está apresentando não vê as pessoas. Já mudou, foi alterado? Não, eu não vejo, Osleide. Quando eu estou apresentando, eu só vejo a apresentação. Eu não gosto disso, eu acho um defeito. Então, isso não mudou, né? Talvez até tenha como fazer, mas eu não consegui ver ainda esse formato aqui. Se tem como a gente colocar ao lado as pessoas que estão assistindo, né, que estão participando, né, assistindo não, na verdade, participando, e quem está falando, né? Normalmente ele cria uma... meio que automático, né? Quem fala, aí geralmente aparece, né, a foto lá, de quem está, naquele momento, quem está falando apenas. Tá ótimo. Bom, então, gente, eu vou... Pronto. Vocês estão vendo a apresentação aí? Ó, eu já não estou mais vendo ninguém, né? Tá certo. Como está aqui, eu já não consigo mais acompanhá-lo. Não consigo ver nem a minha imagem. Isso é muito ruim. Eu realmente acho que a gente não consegue nem se posicionar direito na câmera, não sabe nem exatamente como é que a gente está. Vocês estão vendo a apresentação? E estão me ouvindo bem? Sim, estamos vendo como se fosse a sua página do Power, né? A gente está vendo do jeito que está sendo visualizado aí. Pronto, tudo bem. Então, gente, vamos começar aqui. E a gente tem quanto tempo, Alcileide, mesmo? Normalmente é uns 45 minutos a 1 hora, tá? Mas fique tranquilo, dependendo do ritmo da aula, a gente vai... Não existe uma... Tá? Fique à vontade. Tudo bem. Então, vou colocar aqui na tela cheia, tá certo? Perfeito. Isso aí é a apresentação ainda da rodada de palestras. Hoje, dia 10, dia 10, e eu achava que a apresentação hoje era às 14 horas. Era às 14 horas, quando, na verdade, era 16 horas. Eu acabei entrando aqui. Então, pessoal, como vocês já sabem, né, mais uma vez, bom dia a todas. Tá? Aliás, boa tarde, né? E, como vocês sabem, o assunto de hoje é concreto, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre concreto, mais especificamente concreto de cimento Portland, embora tenha esse nome aqui pomposo, mas na prática, normalmente a gente conhece simplesmente como cimento, certo? E concreto, normalmente a gente, em obras, de modo geral, quando a gente cita esse nome concreto, já se sabe
ou já se subentende que é concreto de cimento Portland, embora existam outros materiais de construção que a gente possa chamar também de concreto, mas não é o caso aqui. E a gente vai falar sobre, um pouco, né, sobre o preparo do concreto, o recebimento e estoque de materiais, falar um pouco sobre o traço, o que é traço de concreto, a proporção de cada material, tá? Os processos de mistura para preparo do concreto, e vamos abordar ainda um pouco sobre o transporte, o lançamento, o adensamento e, por fim, a cura do concreto. Observe que são muitas informações, né, mas vamos tentar aqui abordar de uma maneira bem simples, tá? E espero que vocês consigam compreender o assunto e, de alguma forma, a gente possa contribuir com essas informações aqui para o crescimento pessoal, como eu falei inicialmente, e profissional de cada uma e de todas, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo conceito, tá? Então, afinal, o que é o material de construção que nós chamamos aqui genericamente de concreto? Então, de um modo assim, bem simples, nós podemos dizer que ele é constituído basicamente de uma mistura de cimento, ou cimento Portland, água, areia e pedra, tá? E como é que ele ganha resistência? Ele ganha resistência pelo endurecimento da pasta de cimento, né? O que a gente chama de pasta de cimento, né? Para que a gente possa compreender melhor a composição do concreto, observamos aqui alguns conceitos importantes, tá? Então, se você misturar aqui, ó, cimento mais água, você vai encontrar ou vai produzir um material que a gente chama, na engenharia, genericamente, de pasta ou pasta de cimento. Se você mistura a pasta de cimento com areia, você vai ter aqui ou vai produzir o que a gente chama de argamassa. Se você mistura argamassa mais brita ou pedra britada, tá? Você tem o que a gente chama de concreto ou concreto simples. E se a esse concreto simples, né, você adicionar ou acrescentar uma armadura de aço, então nós temos aqui o que chamamos de concreto armado, tá? Por favor, nunca chamem cimento armado, tá bom, gente? É concreto armado, tá bem? Bom, e como nós falamos aqui em concreto armado, aqui vocês podem observar de uma maneira bem simples, uma construção relativamente simples, com os principais elementos de uma estrutura de concreto armado, que são aqui a laje, certo? Esse elemento aqui que a gente chama de viga, certo? Os pilares, certo? Esses elementos verticais aqui, certo? E a fundação, que pode ser tipo uma sapata ou um bloco de fundação. As lajes, o que a gente chama de lajes, são esses elementos superficiais, que têm uma espessura pequena, né, mas tem uma área muito grande, né, uma largura e um comprimento muito grande. Já as vigas e os pilares, né, são elementos, a gente pode dizer assim, lineares, né? Ou seja, ele tem um comprimento muito maior, aqui, tanto o pilar quanto a viga, do que as outras dimensões. Tá? E aqui você pode observar nessa ilustração, a ilustração de uma viga, onde você percebe aqui, em cinza, aqui a parte que seria o concreto simples em si, né? E aqui a armadura, né? Obviamente aqui trata-se, como a gente falou, né, de um concreto armado. Tá bom? Já as sapatas, ou os blocos de fundação, geralmente são elementos que têm dimensões geralmente mais aproximadas, ou seja, a largura, a altura e o comprimento aqui, né, são mais próximos ou aproximadamente iguais. São elementos que a gente chama aqui, genericamente, de elementos mais volumétricos, tá bem? Então, essa estrutura que suporta a carga dos edifícios, né? A laje, as vigas, os pilares e a fundação, ou sapata, o bloco de fundação. Tá? Então, veja, pessoal, para a produção do concreto simples, vocês vão precisar basicamente de quê? Cimento, uma certa quantidade de água, areia e pedra, ou pedra britada, para produzir o concreto simples, né? Então, para moldar um pilar de concreto armado, né, aqui apenas para exemplificar, né, você vai precisar de uma armadura, certo? Essa armadura é constituída basicamente de barras longitudinais, essas barras aqui, olha,
certo? E umas peças transversais que nós chamamos ou denominamos genericamente de estribo, tá bem? E aí, uma forma, geralmente essa forma de madeira, tá certo? E depois é só preencher essa forma com concreto simples, tá? Ou seja, uma mistura de cimento, água, areia e brita, né? E a qualidade final do concreto aqui produzido, certo? Vai estar relacionado diretamente às características dos materiais e à proporção desses materiais que foram utilizados, certo? Como também os cuidados na execução, né? No lançamento do concreto, no adensamento e na cura do concreto, que a gente vai comentar um pouco à frente. Tá certo? Bom, a gente pode dizer que o cimento é o principal componente do concreto, né? Não em quantidade, mas em termos de composição, de reação química, certo? E também de custo, tá? E o cimento é o que a gente chama de ligante, ou de modo bem simples, a gente pode dizer que o cimento é a cola, tá certo? Que é, na verdade, um material na forma de um pó bastante fino, certo? Que em contato com a água, ele vai formar o que nós mostramos ainda há pouco, né? Uma pasta de cimento que endurece e ganha resistência com o tempo. E o interessante é que essa pasta de cimento, depois de endurecida, certo? Mesmo que ela permaneça dentro d'água, ela não vai perder mais resistência, tá? Existem diversos tipos de cimento no comércio, tá? Os mais comuns são cimento que a gente chama de cimento composto, né? Ou CP2, que podem ser 3 tipos, CP2F, CP2E e CP2E, certo? E esses cimentos, a gente pode dizer de modo geral, que eles se destinam a aplicações gerais, incluindo aí a produção de concretos. Tá bem? O cimento ele deve ser armazenado em local coberto e protegido de umidade, principalmente, né? Deve ficar preferencialmente sobre uma armação de madeira aqui, afastada do chão, do piso, tá certo? E as pilhas também devem estar afastadas das paredes. Isso evita o chamado empedramento do cimento, certo? Isso ocorre o quê? Pela absorção de umidade. Então, se o cimento ficar em contato com o piso ou com áreas frias, com a parede, durante o processo de armazenamento ou de estoque, ele deve empedrar. Facilmente ele vai formar torrões. Tá certo? Essas pilhas aqui, a recomendação é que você faça um empilhamento máximo aqui de 10 sacos. Não pode ou não devemos colocar pilhas no estoque maior que 10 sacos. O ideal, na verdade, é você arrumar as pilhas dessa forma aqui, ó, certo? Formando, alternando a posição dos sacos, tá? Como observado aqui nessa imagem. Isso evita que uma pilha dessa tombe, né, e possa causar um acidente com um operário, por exemplo, em uma obra. Tá bem? Bom, mas se o empedramento acontecer, né, ao abrir o saco, você perceber que tem pedrinhas ali formadas, né, no saco de cimento, certo? Você pode inicialmente tentar, com os dedos, desagregar essas pedras, esses torrões. Se você conseguir, com a força dos dedos, aí, sem muito esforço, desfazer esses torrões, e ele voltar à forma de pó, certo? Então, nesse caso, o cimento não tem nenhum problema, você pode usar de forma normal. Porém, se esses torrões forem duros e você não conseguir desmanchar entre os dedos, certo? Significa dizer que o cimento está alterado, certo? Então, nesse caso, você ainda pode utilizar esse cimento, certo? Desde que você faça um peneiramento, retira a parte dos torrões, certo? Mas, nesse caso, o cimento só pode ser utilizado para aplicações de menor responsabilidade, tá? Por exemplo, em um contrapiso, para executar uma calçada, um cimentado qualquer, mas não deve ser utilizado para peças estruturais, ou seja, para lajes, para vigas ou para pilares, por exemplo. Tá certo? Bom, em relação à areia, né, no preparo do concreto, você deve usar preferencialmente uma areia limpa, como essa aqui, certo? Uma areia de rio, lavada naturalmente, sem a presença de argila ou de barro,
certo? E sem materiais orgânicos, como, por exemplo, raízes, folhas, gravetos, são materiais que podem prejudicar a qualidade do concreto. Em relação à água que você vai utilizar, certo? A água também deve ser limpa, ou seja, qualquer água boa para consumo é uma água boa também para fabricar ou para produzir concreto. Essa água, por exemplo, ela não pode ser poluída. Por exemplo, água de esgoto, certo? Por quê? Porque é bastante prejudicial ao concreto. Bom, a brita, né, ou a pedra britada, ela também deve ser limpa, né, e sem grãos que esfarelam quando você aperta entre os dedos, sem torrões de argila, sem folhas, sem raízes, tá certo? O material também limpo, sem contaminantes. Como vocês podem observar aqui, existem britas de tamanhos bem diferentes. No comércio, elas normalmente são conhecidas ou denominadas por essas siglas aqui, por B1 ou brita 0, ou pedrisco, certo? Brita 1, brita 2, brita 3, conforme o tamanho. Tá certo? Na maioria dos concretos que nós utilizamos na obra, é mais comum se utilizar a brita 1, certo? Ou também a gente utiliza misturas aqui, por exemplo, de brita 0, que é mais fina, com brita 1, certo? Por exemplo, aqui 30% de brita 0 mais 70% de brita 1. Ou uma outra mistura muito comum também é essa daqui, metade de brita 1 e metade de brita 2. Tá? Em relação ao estoque de areia e de brita, né, ele deve ficar preferencialmente próximo ao portão de materiais, isso para facilitar o recebimento e a descarga do material, e sempre que possível, né, deve-se construir baias como essas aqui, certo? Sobre uma área aqui cimentada, ou um contrapiso de concreto, certo? Separando aqui uma baia para cada material, aqui para areia, aqui para a brita 1, aqui para a brita 2. Isso para quê? Para evitar a mistura desses materiais na obra e também para evitar a mistura desses materiais com barro ou com solo, né? O que pode aqui contaminar o material e interferir na qualidade do concreto. Tá certo? Bom, a compra tanto de areia quanto de brita, normalmente ela é feita em obra, né, por volume, ou seja, você compra lá 1 metro cúbico, 5 metros cúbicos, 10 metros cúbicos de brita ou de areia, tá? Então, assim, no recebimento, você pode medir as dimensões do caminhão, ou da caçamba do caminhão, e fazer o cálculo para você conferir o volume recebido. Se o volume que você está recebendo foi exatamente aquele volume que você pediu, que você comprou, que está pagando. Tá? Para isso, você vai precisar, basicamente, o quê? Vocês vão precisar de uma trena, certo? Uma haste de aço, papel e caneta, certo? E uma calculadora, se for o caso. Tá bom? Então, você pode, com essa haste, né, você mede aqui a altura da areia em 5 pontos da caçamba, né? 4 pontos aqui próximo aos cantos, certo? E um ponto aqui central, tá no meio. Você introduz aqui a haste de metal, marca aqui a posição em que a areia ficou, e aí com a trena você mede essa profundidade. Tá? Com esses 5 valores, você vai medir aqui, somar e dividir por 5, né, para encontrar a altura média da areia. Pode ser de areia ou pode ser de brita, de pedra britada. Tá? E aí você mede aqui a largura interna da caçamba do caminhão, certo? E também o comprimento interno da caçamba do caminhão. Nesse exemplo aqui, né, apenas aqui para ilustrar, você tem aqui 4 medidas dos cantos, né? Esses valores aqui estão em metro, aqui seria 74 centímetros, 85, 70 centímetros, 76 centímetros, e a medida aqui do centro, 98 centímetros. Divide aqui tudo por 5, você tem aqui a altura média. Tá? Multiplica pela largura da caçamba, certo? E multiplica pelo comprimento da caçamba. E aí você tem aqui o valor, nesse exemplo aqui, 6,5 metros, certo? Ou 6 metros cúbicos e meio de areia. Tá? Então, é de uma forma bem simples que você pode fazer isso. Tá bom? Na obra, em relação ao preparo do concreto,
A gente pode receber o concreto já pronto, você vai simplesmente transportar e lançar esse concreto nas formas, certo? Nesse caso aqui, o concreto ele é preparado em uma usina de concreto, ou seja, uma indústria, uma empresa especializada na produção de concreto. Mas em obras de pequeno porte, ainda é muito comum o chamado concreto virado em obra, ou seja, dosado e misturado na obra, certo? Onde ele vai ser aplicado, utilizando aqui misturadores que nós chamamos de betoneira, certo? Ou mesmo ele pode ser misturado à mão com ferramentas simples como pás e enxadas, principalmente para o preparo de pequenas quantidades. Tá certo? O concreto pronto ou concreto usinado, ele é misturado e transportado até a obra em caminhões betoneiras como esse aqui. Tá certo? E entregue já pronto na obra. Tá? As centrais de concreto, quando elas vendem também o concreto, elas podem também colaborar com soluções aqui para melhorar o processo de concretagem, incluindo aí o fornecimento de bombas para o lançamento desse concreto, principalmente em obras maiores, quando você tem um volume muito grande de concreto para ser produzido num espaço de tempo pequeno. Tá bem? Nesse caso aqui, a mistura do concreto se faz na própria obra com o uso de betoneiras elétricas como essa. Esse equipamento aqui nós chamamos de betoneira. Você tem aqui um motor elétrico, e uma cuba na qual nós colocamos os materiais, certo? Para um determinado traço de concreto, acionamos essa betoneira, ela vai girar até homogeneizar e preparar esse material. Na obra, obviamente, você vai ter que ter espaço para a estocagem dos materiais, cimento, areia e brita, e também para a instalação da betoneira. Você vai precisar aqui, basicamente, na obra, de padiola, que são essas caixas de madeira que nós utilizamos para medir as quantidades em volume de areia e de pedra. Tá? Você vai precisar aqui de um balde graduado, para medir a quantidade de água de forma bem exata, tá bem? E o cimento, normalmente, ele é medido em sacos, ou seja, a recomendação é que a gente faça misturas para, no mínimo, um saco de cimento. Não é conveniente você fazer meio saco ou um saco e meio, certo? Ou você prepara o traço aqui para um saco ou para 2, tá certo? Isso é para evitar erros na quantificação, especialmente aqui do cimento, que é o principal componente, digamos assim, para a produção do concreto. Tá? Bom, geralmente nessas betoneiras de carregamento manual, como essa aqui que nós mostramos, certo? A recomendação é você colocar, para preparar o concreto, primeiro aqui a pedra britada na betoneira. Em seguida, você adiciona uma parte da água e deixa a betoneira girando aí por um determinado tempo. Depois, adiciona o cimento, sempre em sacos inteiros, como eu falei, 1 ou 2 sacos, por exemplo. E, por último, você vai colocar a areia e o restante da água e deixa a betoneira girando aí por mais 3 ou 4 minutos, até que você perceba que a massa de concreto está bem homogênea, ou seja, todo o material, a água, o cimento, a areia e a pedra estão bem misturados. Tá? E aí você pode parar e fazer o descarregamento, e utilizar esse concreto. Tá certo? No caso desse tipo de betoneira, observe que ela é um pouco diferente. Ela tem uma caçamba aqui, ou seja, a betoneira com caçamba carregadora. Nesse caso aqui, nós colocamos todos os materiais dentro da caçamba carregadora, cimento, areia e pedra. Certo? E depois, no painel de comando, você aciona a betoneira e a caçamba descarrega todo o material aqui dentro do tambor da betoneira. Tá? Esses equipamentos também possuem normalmente uma caixa acoplada aqui para medir ou para dosar a quantidade de água que vai ser utilizada em cada traço, em cada concreto que você vai preparar. Tá certo? Bom, e para o preparo do concreto à mão, nós vamos precisar basicamente dessas ferramentas bem simples, pá e enxada para fazer a mistura dos materiais,
um balde graduado, de preferência, para que você possa medir de forma mais precisa a quantidade de água, latas ou baldes de 18 litros, é muito comum se utilizar para medir as quantidades de areia e de pedra britada, né? Você também pode utilizar o carrinho de mão, né, para medir a areia e a pedra, desde que o volume seja calibrado, ou seja, você tem um conhecimento do volume do teu carrinho de mão. Tá certo? E aqui vocês observam um passo a passo, tá? De forma aqui bem simples, de como preparar o concreto manual, com essa mistura manual na obra, né? Primeiro espalha-se aqui a areia, de preferência sobre uma área cimentada, tá certo? Depois coloca-se o cimento sobre a areia, mistura tudo muito bem aqui, utilizando enxada e pás, tá certo? Espalha novamente essa mistura, tá? Numa camada, e depois coloca a brita e mistura tudo novamente, certo? Depois que tiver tudo bem misturado e homogêneo, tá? Esses materiais secos, né? Você faz aqui um montinho, né? Um monte aqui, faz uma abertura no meio, como ilustrado aqui nessa imagem, tá certo? E vai adicionando água aos poucos, certo? Sempre com cuidado, né, para não escorrer a água, especialmente a água junto com o cimento, tá? E, por fim, né, você vai misturando aqui tudo muito bem, até que a massa esteja perfeitamente homogênea, tá? Para que você possa utilizar esse concreto. É importante aqui, na utilização de latas ou baldes, para medir os materiais, a pedra e a areia, né? A gente tem o cuidado para não usar latas ou baldes amassados, tá? Porque isso vai interferir, obviamente, no volume do material que você vai colocar. Tá? Bom, é muito importante que a gente tenha muito cuidado no preparo do concreto com a quantidade de água da mistura. É muito importante que essa quantidade de água esteja correta. O excesso de água é muito prejudicial ao concreto, independente se a mistura é feita à mão ou em betoneira. Tá? O excesso de água ele diminui muito a resistência do concreto e pode, inclusive, separar a pedra, certo, do material mais fino. Ou seja, quando você coloca o concreto na forma, a pedra desce aqui para o fundo, porque ela é mais pesada, e fica aqui em cima o cimento, a areia e a água. Isso é o que nós chamamos, tecnicamente, na engenharia, de segregação do concreto, a separação do material mais pesado do material mais fino. Tá bom? Mas a falta de água, ela também pode ser prejudicial, ou seja, se o concreto ficar muito seco, né, pode ser que ao você colocar, ao lançar o concreto na forma, tá, ele não preencha muito bem a forma e fica aqui muitos vazios, produzindo-se assim um concreto endurecido, também de qualidade ruim, pela quantidade de vazios deixados, porque o concreto não conseguiu preencher muito bem a forma por completo. Tá certo? Bom, o preparo do concreto ele não deve ser feito de forma aleatória, né? Ele deve seguir aqui uma proporção entre esses materiais, cimento, areia, brita e água, certo? Ou ingredientes, né? A gente pode chamar ingredientes aqui. Da mesma forma que a gente tem uns ingredientes para preparar um bolo, por exemplo, né? Você tem que ter os ingredientes nas quantidades corretas para preparar um concreto com uma determinada característica, certo? E essa proporção aqui é o que nós chamamos de traço, né? O traço unitário, que pode ser tanto em peso quanto em volume. Então, vocês observam aqui, nesse exemplo aqui do traço, esses números, eles representam, o 1 aqui vai representar sempre o cimento, o seguinte aqui, que nesse exemplo aqui, 2,16 está representando a areia, o seguinte representa a brita, 2,94, e o último aqui vai representar a quantidade de água. Tá certo? Bom, você tendo um traço como esse aqui em peso, se você quiser saber a quantidade de materiais que você precisa usar, por exemplo, para preparar um concreto, para um saco de cimento que pesa 50 quilos, basta você multiplicar cada um desses números aqui por 50 quilos. Tá? Então, você faz aqui 50 vezes 1, você vai ter 50 quilos de cimento, 50 vezes 2, 16,
você vai precisar colocar 108 quilos de areia, aproximadamente, 50 vezes 2,94, 147 quilos de pedra ou de pedra britada, certo? E 0,61 vezes 50 daria 30,5 quilos ou litros de água. Não entendi? Você perguntou alguma coisa? Tá bom, gente? Bom, como na obra os materiais, tá, areia e pedra, geralmente eles são medidos em volume, né, a gente pode converter esses valores aqui, em vez de você pesar os valores de areia e de brita, né, você vai transformar isso aqui em volume. Tá bom? Então, aqui, apenas para exemplificar, se você pegar uma lata de 18 litros, encher com areia, leva para uma balança e pesa, descontando aqui o peso da lata, se ela pesar 26,5 quilos, e você dividir isso aqui pelo volume da lata, que é 18 litros, você vai encontrar aqui 1,47 quilos por litro. Ou seja, cada litro de areia vai pesar aqui 1,47 quilos. A mesma coisa com a brita. Se essa lata cheia de brita pesar 25,7 quilos, né, você dividir aqui por 18 litros, você vai ter o quê? 1,43 quilos por litro. Ou seja, cada litro de pedra britada, nesse exemplo aqui, né, vai pesar 1,43 quilos. Isso é o que nós chamamos aqui na engenharia de massa unitária. Esses valores aqui, eles variam conforme o material, né? Não é o mesmo, né? Dependendo da areia, dependendo da brita, ele pode variar, ou pode mudar. Tá? Então, se você quiser transformar agora esses 108 quilos aqui em volume, em litro, basta você dividir aqui 108 por 1,47. Então, você teria aqui aproximadamente 73 litros de areia, certo? E 147 dividido por 1,43, você teria aqui 103 litros de brita. Ou seja, se você medir 73 litros dessa areia, vai pesar aqui aproximadamente 108 quilos. E se você medir 103 litros dessa pedra, certo? Esse volume vai pesar aproximadamente 147 quilos. Então, se você quiser medir isso aqui em latas de 18 litros, basta você dividir 73 litros por 18, né, daria o quê? 4 latas cheias de 18 litros. Certo? No caso da pedra, dividindo 103 litros, né, por 18 litros, que é o volume da lata, né, você teria aqui quase 6 latas de brita. Na verdade, 5 latas e 3/4 de uma lata. Ou seja, em resumo, para preparar esse concreto aqui, você teria que colocar um saco de cimento, a gente continua medindo o saco aqui, o cimento em sacos, 4 latas de areia, certo? E quase 6 latas de brita. E a água continua a mesma aqui, né? 30 litros e meio de água. Tá certo? Bom, na obra, ou nas obras, o mais comum, em vez de latas, é a gente utilizar essas caixas, como eu mostrei ainda há pouco, né? Que a gente chama de padiola. Por exemplo, para aqueles mesmos volumes, se você pegar uma padiola aqui de 45 centímetros por 35, com altura de 23, né, 2 padiolas dessa cheia equivale aqui a 73 litros de areia, certo? E 2 padiolas de brita com as mesmas dimensões aqui, 45 por 35, certo? Mas com a altura maior, a altura de 33 centímetros, né, você teria aqui aproximadamente 103 litros de brita. Então, para preparar esse concreto, você colocaria aqui um saco de cimento na betoneira, 2 padiolas cheias de areia, 2 padiolas dessas cheias de brita e 30 litros e meio de água. Tá certo? Quando você mistura um concreto, ele fica assim, ó, como vocês podem observar nessa imagem, soltando a pedra, a gente diz que o concreto tem pouca argamassa, ou seja, falta um pouco de areia e falta cimento. Se você for adicionando aqui aos poucos mais areia, mais cimento e mais água, numa proporção adequada, certo? Ele vai ficar assim,
mas observe que a pedra ainda está soltando. Né? Se você adicionar mais ainda areia, cimento e água, aí você vai ter um concreto aqui que a gente chama de bem coeso, né? Bem argamassado. Né? Ou seja, a pedra está bem unida ou bem junta com a areia, com o cimento e com a água. Concreto aqui com características boas, digamos assim, de plasticidade e de coesão, né, para que possa ser utilizado. Tá? Uma outra forma de você verificar se o concreto está bem argamassado e bem coeso é passando a colher de pedreiro dessa forma aqui. Ó. Quando você passar a colher de pedreiro, você vai observar que ele vai ficar uma superfície aproximadamente lisa, né, sem buracos aqui, sem vazios. Tá? E se você pegar esse concreto na colher de pedreiro, você vai perceber que ele está bem unido. Né? As pedras não estão caindo, tá? E nem a água fica escoando aqui junto com o cimento. É um indicativo aqui também de um concreto bem argamassado, né, e bem coeso, né, que não segrega facilmente, que não separa facilmente o material mais grosso do material mais fino. Tá certo? Bom, para avaliar a qualidade do concreto que a gente usa na obra, né, você deve verificar normalmente duas características, que é a consistência, né, e o que a gente chama de resistência, ou resistência à compressão do concreto. Tá certo? Na obra, por exemplo, quando você recebe um concreto pronto da concreteira, certo? Ou mesmo quando você prepara o concreto na própria obra, com a betoneira, você deve coletar uma amostra aqui num carril de mão, tá certo? Para fazer essa verificação inicial aqui da consistência. Certo? Você vai usar um molde como esse aqui, certo? E vai preencher esse molde em 3 camadas. Coloca uma camada e com essa haste aqui você soca ou aplica 25 golpes. Mais uma camada, 25 golpes, mais uma camada, 25 golpes. E depois você retira o molde, tá certo? Coloca uma haste aqui, uma régua para medir essa altura. Tá? Esse valor aqui medido em milímetros é o que nós chamamos de abatimento do concreto. Então, por exemplo, se você comprou um concreto de uma concreteira que deve ter um abatimento aí de 100 a 150 milímetros, e se ao fazer essa determinação aqui, a medida aqui ficou fora dessa faixa, ficou muito inferior a 100 ou muito superior a 150 milímetros, certo? Significa dizer que o concreto não deve ser utilizado, certo? Ou seja, o concreto não tem aquelas características do concreto que você comprou. Você comprou um concreto, mas está recebendo um concreto com características diferentes. Tá bem? E para verificar a resistência do concreto, né, você também coleta uma amostra, que pode coletar também no carrinho de mão, certo? E deve moldar o que nós chamamos de corpo de prova. Tá? Se você pegar um molde como esse aqui, que tem 10 centímetros por 20 de altura, né, você vai preencher ou moldar esse corpo de prova em 2 camadas. Coloca uma camada e aplica 12 golpes com a haste, tá? Põe outra camada e aplica mais 12 golpes. E aí, com a colher de pedreiro, você faz aqui o nivelamento da superfície e coloca aqui uma identificação do corpo de prova, uma numeração para identificar aquele corpo de prova e a data em que ele foi moldado, tá certo? Posteriormente, né, depois de 24 horas, você retira o molde e deixa o corpo de prova curando dentro d'água. E quando ele atinge a idade recomendada, né, normalmente a idade padrão 28 dias, né, você retira esse corpo de prova, tá, e leva para um equipamento que nós chamamos aqui de prensa, né, para romper esse corpo de prova, para verificar a sua resistência à compressão, para saber se o concreto que você utilizou para moldar uma determinada estrutura, pilares, vigas ou lajes, ele tem a resistência adequada, aquilo que estava previsto no projeto. Tá? Então, empresas especializadas, né, que fazem esse serviço aqui para verificar
tanto a consistência como a resistência à compressão dos concretos. Tá certo? Bom, o transporte na obra, quando a gente fala em transporte de concreto, ele se refere ao ato de você levar o concreto do local onde ele foi produzido, ou do caminhão betoneira, até as formas onde ele será lançado, né, ou colocado. Então, pode ser utilizado para essa finalidade aqui, desde baldes, carrinho de mão, jirica, certo? Para pequenas ou médias quantidades, certo? Ou equipamentos que nós chamamos aqui de bomba-lança ou bomba estacionária, certo? Para transportar grandes volumes, especialmente em obras maiores. Tá certo? Aqui vocês observam, né, uma bomba-lança, né, onde você pode transportar o concreto aqui diretamente do caminhão betoneira para o local onde ele vai ser colocado. Tá bom? Como vocês podem observar aqui. Então, você pode transportar isso para distâncias muito grandes, tá certo? Inclusive para edifícios de vários andares, de vários pavimentos, utilizando aqui uma bomba estacionária, tá certo? Como vocês podem observar nessa imagem. Tá bom? Bom, e o lançamento do concreto, né, o que a gente chama de lançamento, é a operação aí de colocação do concreto nas formas, né, que pode ser de forma manual ou com uso de bombas, como a gente já viu. Tá certo? Então, veja, esse lançamento aqui, nessa imagem aqui, vocês estão observando aqui o lançamento do concreto diretamente de uma lança, mas você lançar diretamente de um carrinho de mão ou jiricas, ou pode lançar diretamente aqui da calha do caminhão betoneira, como vocês podem observar aqui, ou quando em pequenos volumes, né, você pode utilizar latas ou baldes, né, para fazer esse lançamento, né, como vocês podem observar aqui. Tá certo? Bom, no que diz respeito ao lançamento, a gente deve ter bastante cuidado quando a gente for lançar o concreto de alturas muito maiores, né? Por exemplo, uma altura de queda livre aqui maior que 2 metros, certo? Como no caso de pilares, não é recomendado, né? Isso porque quando você lança o concreto de uma altura muito grande, como essa, a pedra ela tende a segregar ou separar do restante do material. E pode acontecer isso aqui, ó, certo? Vai cair mais pedra aqui no fundo da forma, certo? E você vai ter uma peça concretada de péssima qualidade. Certo? E pior ainda quando a gente tenta esconder o problema, não é? Nesse caso aqui, fazendo aqui apenas um reparo superficial. Tá bem? Então, para evitar esse tipo de problema, você pode utilizar aqui um tubo com funil, né, ou mangueira, certo? No caso aqui de concreto bombeado, para diminuir essa altura de queda livre aqui, né, para evitar aquele processo de segregação que você possa concretar os elementos verticais, como os pilares, sem que haja separação aqui no fundo da brita dos demais materiais. Tá? Uma outra forma de você fazer isso é abrindo uma abertura lateral aqui na forma, nós chamamos aqui de cachimbo, tá certo? Para lançar o concreto, né? Desde que essa altura aqui seja inferior aqui a 2 metros, justamente para evitar o que a gente chamou aí de segregação. Tá bom? Bom, o adensamento do concreto, né, ele é feito tanto durante o lançamento, né, como imediatamente após o lançamento do concreto nas formas. E ele serve para quê? Para que o concreto possa preencher adequadamente todos os espaços da forma, evitando a formação de vazios, diminuindo a quantidade de bolhas de ar, certo? Para que o concreto fique mais compacto e você tenha um concreto endurecido de boa qualidade. Tá? O adensamento ele pode ser feito de 2 maneiras, né? Por meio de processos manuais, socamento ou apiloamento, principalmente em pequenas obras, você pode fazer isso,
ou por um processo mecânico de vibração, como ilustrado aqui nessa imagem. Tá bem? Bom, no adensamento manual, né, a gente só deve utilizar em caso de emergência, ou como eu falei, em obras muito pequenas, quando você não tem um vibrador à sua disposição. Ele pode ser feito utilizando aqui soquetes de madeiras ou barra de aço, né, onde você vai colocando aqui o concreto em pequenas camadas, geralmente camadas de até 20 centímetros, né, e vai empurrando aqui o concreto para baixo, né, com a barra de aço ou com a barra de madeira, tá certo? Para reduzir aqui os vazios, ou eliminar a maior parte dos vazios. É semelhante ao que a gente faz na moldagem de um corpo de prova, né, como eu mostrei anteriormente. Nesse caso aqui, é mais importante o número de golpes, né, do que a força aplicada aqui com a barra. Tá? E também garantir aqui uma altura de camada pequena. Né? Não dá para encher aqui a forma quase toda para depois começar a adensar, que aí a barra não vai penetrar adequadamente no concreto e vão ficar certamente muitos vazios aqui. Tá certo? No caso do enchimento de peças mais altas, como pilares, nesse exemplo aqui, você pode também acompanhar o enchimento aqui com batida de um martelo. Na forma, né, lateral aqui, você vai batendo para verificar, para escutar, né, se estão ficando vazios aqui entre o concreto e a superfície da forma. Tá bom? E o adensamento a gente deve parar quando aparecer na superfície do concreto uma camada lisa e brilhante de cimento e água, né, que isso ocorre mesmo com adensamento manual. Em relação ao adensamento mecânico, que é mais comum nas obras, ele é feito com o uso desse equipamento aqui chamado de vibrador, né, que é constituído aqui de um motor, um mangote ou uma mangueira e a agulha, né, que é, na verdade, a parte que vai ficar imersa no concreto e vai fazer o seu adensamento, reduzindo aí as bolhas de ar e fazendo com que o concreto preencha muito bem a forma. Tá certo? A distância entre um ponto de vibração e outro do concreto na forma, tá certo? Vai depender aqui do diâmetro da agulha, né? Quanto maior o diâmetro da agulha, maior a distância entre um ponto e outro de colocação da agulha para a vibração do concreto e adensamento. Aqui vocês podem observar alguns cuidados no uso do vibrador, né? No caso de vibrador de imersão, tá certo? Sempre que possível, você deve colocar o vibrador sempre aqui na posição mais vertical possível, certo? Tá? Vibrar o maior número de pontos ao longo do elemento estrutural que você está concretando, tá certo? Colocar e retirar o vibrador de forma lenta e mantendo o vibrador ligado para que a abertura formada aqui pela agulha se feche novamente quando você retirar o vibrador. Se você retirar de forma muito rápida, né, pode ser que fique espaço vazio aqui ao se retirar o vibrador. Tá? É importante também evitar o contato do vibrador com a forma, certo? Se você deixar o vibrador em contato com a forma aqui, ele tende a formar bolhas de ar na superfície da peça, aqui entre a forma e a superfície do concreto. Tá? E evitar também que o vibrador toque na armadura. São alguns cuidados gerais que você deve ter ao se adensar o concreto, utilizando os chamados vibradores de imersão. Tá bem? Bom, e finalmente, né, depois do adensamento e acabamento das peças de concreto, né, para garantir a qualidade final do concreto endurecido, né, nós precisamos fazer a cura. Tá bem? Então, veja, não adianta você produzir um concreto muito bom, de boa qualidade, com a proporção adequada, misturar muito bem na betoneira, ou mesmo já comprar o concreto pronto, de concreteira, certo? Se você não lançar esse concreto de forma adequada, não adensar muito bem esse concreto, e finalmente se você não fizer a cura. Ou seja, você corre o risco de ter um bom concreto produzido,
quando fluido ainda, mas depois de endurecido, você pode ter um concreto de qualidade inferior, simplesmente porque não fez, por exemplo, a cura adequada. E o que a gente chama de cura do concreto? É o nome que a gente dá às medidas que nós devemos tomar para evitar a rápida evaporação da água de amassamento do concreto. Tá certo? Normalmente, na obra, a cura mais comum é o que a gente chama de cura úmida. O tipo mais usado comumente no dia a dia, especialmente aqui em lajes de concreto. Então, essa cura ela pode ser iniciada logo após o endurecimento do concreto. E o que é essa cura úmida, na verdade? Ela visa manter a superfície do concreto com água, como vocês podem observar aqui, tá certo? Para conservar a umidade. Ou seja, você tem que manter úmida aqui 100% da área, certo? Não apenas molhar uma pequena parte da área, enquanto a outra você observa que está secando ao sol. Você tem que colocar água aqui em volume suficiente, certo? Periodicamente, para que toda a área fique umedecida, tá certo? Para essa finalidade, a gente pode utilizar, por exemplo, algumas mantas apropriadas, certo? E até serragem ou até areia também pode ser utilizada aqui sobre uma laje, né? Para você colocar água e manter aqui a água por mais tempo. O uso dessa manta ou de serragem, por exemplo, ela vai reter a água por mais tempo, impedindo a evaporação e reduz aí um pouco a frequência com que você tem que molhar esse concreto para fazer a cura. Então, o recomendável, de modo geral, é que em elementos superficiais como lajes, assim, você manter uma cura aí de pelo menos 7 dias. Tá? Ou seja, manter essa estrutura aqui úmida por um período de pelo menos 7 dias. No caso de pisos de concreto, pisos industriais, certo? É até importante que essa cura dure mais do que 7 dias. Tá certo? Bom, e se você não curar o concreto, ou se a cura não for bem feita, por exemplo, se for um concreto especialmente num ambiente mais seco, numa região mais seca, ele pode perder a sua resistência, ou seja, ele pode ter uma resistência cerca de 50% menor do que a resistência de um concreto curado adequadamente. Além de reduzir muito a resistência, quando não se faz a cura, ou não se faz uma cura bem feita, certo? Pode acontecer também o aparecimento aqui de fissuras e trincas na superfície do concreto, como vocês podem observar nessa imagem. Então, é fundamental essa etapa final de cura para que você tenha um concreto endurecido de boa qualidade. Seja um concreto de um piso, mesmo uma calçada, certo? Ou um concreto estrutural, uma laje, por exemplo, da estrutura de um edifício. Tá bom? Bom, pessoal, enfim, era isso que a gente tinha para comentar, ou para apresentar para vocês. Agradeço aqui a presença e a atenção de todas, tá? E gostaria aqui de reforçar, que o lugar de mulher, é onde ela quiser, inclusive como profissional no canteiro de obra da construção civil, caso vocês queiram e tenham interesse. Muito obrigada, professor. Gostei da última frase aí. Gostei de tudo, aliás. Muito bom. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenha sido claro o suficiente. Não sei se eu passei até de forma aqui muito rápida também, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí, de forma geral, essas informações que a gente queria passar de forma bem resumida. É um assunto bem grande, digamos assim, mas espero que vocês tenham compreendido e fico aqui à disposição para responder alguma pergunta que vocês queiram fazer. Tá, pois eu vou começar com uma pergunta. Eu fiquei observando naquele slide que faz a compressão manual, para que retire os espaços que
ficam por causa das pedrinhas e tal, ou bater para poder ouvir, se ali aquele som mais grave, quer dizer que ali tem aquele espaço que pode prejudicar a estrutura, né? Isso. Eu fiquei pensando num piso que eu tenho ali no quarto que tá com esse barulho, essa vibração, né, abaixo da cerâmica. Né? Aí, no caso, eu acredito que esses espaçamentos já estão ali, a estrutura está se movendo, porque eu acho que a situação está piorando, e aí, nesse caso, eu precisaria quebrar o piso e para ver isso e resolver com essa massa aí, né? Esse concreto, né? Seria assim, ou cada caso é um caso, teria que ver. Na verdade, assim, Samara, cada caso é um caso, mas assim, no teu caso, como é um piso, é bem provável que seja só um problema na argamassa de assentamento, né? A cerâmica, somente a cerâmica que fofou, digamos assim, tá certo? Pode não ser no concreto em si, né? Pode ser apenas na argamassa de assentamento, né? E aí você teria que, possivelmente, né, retirar a cerâmica, retirar aquela argamassa e assentar novamente. Né? Mas, como eu disse, cada caso é um caso, né? Como você mesmo falou, né? Dependendo da situação que seja. Tá, obrigada. Alguém quer falar em mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Vocês conseguiram entender, gente? Bem, eu procurei ser o mais sucinto possível, tá certo? Muitos termos eu acho que vocês não conheciam, mas eu espero que vocês tenham compreendido aí, tá? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, gente. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Daviane, falar aí com o professor de hoje, né? Eu sou a Daviane. Gente, eu entrei tarde, porque eu fiz outro curso agora, 3 horas da tarde, e o prazo do curso ficou até agora. A gente vai conversando, a professora vai deixando, o tempo passou, estourou, aí eu corri para cá, por isso que eu perguntei se eu podia entrar. Eu já perdi um monte de coisa, mas eu vim agora, para mim, é proveitoso, viu? O que foi falado agora. Tá ótimo. Tá, e aquela forma para medir deixa eu ver como é o nome, para não falar errado. Padiola. A consistência do concreto, né? Que ele botou tracinho ensaio. Aí tem uma formazinha que coloca a haste ou de ferro ou de madeira para poder medir essa resistência aí. Essa forma a gente encontra em depósitos. Como é? Encontro assim, Samara, mas assim, existem várias empresas que vendem, comercializam aquele material. Sim. Mas é uma forma tão simples que você pode até mandar fazer, sabe? Se você quiser, digamos assim. Qualquer pessoa que trabalha aí com chapa metálica, né, qualquer funilaria, qualquer empresa que trabalha aí até com zinco, por exemplo, facilmente você pode mandar confeccionar uma forma daquela. Tá? Tá. É só pegar. Essa que você está falando não é da padiola, não, é da metálica mesmo, não é? Do teste? Ela está falando essa forma do teste de medir a consistência do slump, né? Que a gente chama na prática de slump test. Tira o molde, né? Aí o cimento ele vai descer. Então, se ele não descer tanto, 100 e alguma coisa, né? Depende do concreto. Tá? Pode ser 10, pode ser 100, pode ser 120, 150, 80, dependendo do concreto que você está produzindo. Tem concreto que desce mais porque é um concreto mais fluido, tá? Mas tem concreto que é menos fluido. Tá Como certo? É que eu vou saber se é a qualidade do concreto? Veja, normalmente quando você tem um traço de concreto, vem especificado naquele traço as quantidades dos materiais e vem também a sua consistência. Vem dizendo, ó, esse concreto aqui, ele deve ter, para que você possa concretar uma laje, por exemplo, esse concreto ele deve ter um slump de 100, ou 100 mais ou menos 10, por exemplo, tá bom? E aí você faz o teste para verificar se ele se enquadra naquilo, ou naquele valor que o concreto está especificado.
Entendi, tá ótimo. Certo? Normalmente, concretos com abatimento ali de 100, em torno de 100, 120, são concretos que normalmente a gente consegue lançar na maior parte das estruturas, sejam lajes, vigas ou pilares. Né? São concretos que normalmente a gente utiliza para estruturas de concreto armado. Tá, obrigada novamente. Você vai deixar o material para a gente? Esse material que você apresentou em PDF, para que eu possa... Deixo sim. Tá eu te envio e você pode compartilhar com o pessoal. Tá certo. Aí, pessoal, já vou passar para vocês. Perfeito. Eu já tirei print de tudo, né? Mas tendo material para final, melhor. Eu disponibilizo sim o material para vocês. Ótimo. Sem problema nenhum. Então, eu gostaria de agradecer. Essa foi a nossa última aula técnica, né? Então, assim, acho que nós fechamos com chave de ouro com o professor, né? Que eu acho que essa é uma tranquilidade, né, gente? Então, assim, eu acho que foi bem... Pelo menos eu acredito que deve ter sido para cada um muito importante, assim como foi para mim, né? Então, aqui a gente se despede das aulas técnicas. Tem uma pergunta no chat, nos comentários. Quando o concreto... Você quer perguntar falando? Deixa eu olhar aqui. Quando o concreto não é feito de maneira adequada, ele pode comprometer a estrutura. Pode sim, tá bom? Pode comprometer sim. No caso de estruturas, né, de obras maiores, né, ou até obras menores também, né? Na verdade, a gente tem que seguir e avaliar, por exemplo, aquele ensaio de resistência que eu mostrei para vocês, né? Em determinadas situações, não é tão comum acontecer, mas também pode acontecer quando você molda uma estrutura e depois de 28 dias você leva aquele corpo de prova para romper e a resistência do concreto é muito mais baixa do que deveria ser, certo? Em determinadas situações, você é obrigado a quebrar a estrutura, a demolir a estrutura e fazer de novo. Tá certo? Aí é prejuízo. É verdade, é prejuízo. Mas prejuízo maior é você continuar com a construção, né, e ter uma situação mais desagradável, ou mais drástica, né, posteriormente, não é isso, Samara? Não é muito comum isso acontecer, mas quando acontece, você tem efetivamente que fazer isso, tem que refazer a estrutura. É verdade, desculpa. Aí isso me lembra do edifício Andrés, né? Aqui em Fortaleza, que a gente teve lá a estrutura, mas ali, no caso, a estrutura ela já estava em estado de decomposição, muita ferrugem nas ferragens, e o rapaz, com o engenheiro lá, né? Ele estava batendo, ele estava reformando a estrutura, meu Deus, não sei nem como explicar isso, que é tão vergonhoso. Ele estava batendo na estrutura, nas colunas de sustentação do prédio e as colunas todas daquele jeito, danificadas. Aí não deu outra, rompeu com todo mundo lá, morreu muita gente, o engenheiro viveu, né? Eu acho que ele sobreviveu para poder